monte de notícia ruim aí sendo absorvida pelos mercados. Veio o IOF, mais arrecadação, mais imposto em cima dos investidores. Lá fora, volatilidade por questão comercial, volatilidade geopolítica e a Bolsa Brasileira subindo. O que será que está acontecendo? Eu vou tentar te explicar. Olá pessoal, bem-vindos de volta. Meu nome é Matheus, eu trabalho aqui na Empíricos, sou um dos estrategistas da casa e quero conversar um pouquinho com vocês sobre as loucuras em série que aconteceram ao longo dos últimos dias no mercado brasileiro e no mercado internacional, que acabaram, claro, tendo efeito sobre os ativos que a gente acompanha aqui na casa. Se você tem acompanhado os mercados ao longo dos últimos meses, deve ter percebido que a dinâmica é um pouco diferente daquela que a gente viu no final do ano passado, quando os mercados americanos, então os índices americanos, as ações americanas subiam muito, e aqui no Brasil o clima era de franco pessimismo, com queda da bolsa, alta do dólar e assim por diante. Isso era ano passado, virou o ano, as coisas mudaram um pouco. Primeiro que teve uma correção natural depois de 2 anos seguidos de alta nos Estados Unidos, e essa tensão com o novo governo Trump, que antes era até visto com bons olhos, agora passou a ser mais um vetor de incerteza comercial, fiscal, diplomático também nas principais praças ao redor do mundo, fez com que houvesse uma necessidade de rotação dos portfólios em nível global. O que eu quero dizer com isso? O dinheiro sai dos Estados Unidos, esse dinheiro que ao longo dos últimos anos foi para os Estados Unidos, agora sai dos Estados Unidos, vai para outras regiões. E o Brasil, que apanhou que nem condenado no final do ano passado, tem apresentado um desempenho muito robusto. Corta para agora, finalzinho de maio, eu não sei quando você está vendo esse vídeo especificamente, mas eu gravo agora no finalzinho de maio, a gente teve algumas notícias que chamaram um pouco a atenção. Lá fora, depois de uma certa trégua nas escaladas de tensão comercial, o presidente americano Donald Trump voltou a ameaçar, dessa vez a União Europeia, com tarifas. De novo essa história de tarifas. 50% de tarifa. O pessoal já ficou estressado, nervoso. Isso era uma quinta-feira, quinta para sexta-feira, na verdade. Sexta-feira foi quando essa notícia repercutiu nos mercados globais. No Brasil, todo mundo esperava ansiosamente por um relatório, um documento chamado Relatório Bimestral de Receitas e Despesas Primárias. E a grande expectativa era se o governo iria contingenciar, bloquear recursos, porque a gente sabe que o governo tem um problema muito sério com gastos. É um problema não desse governo, mas um problema estrutural do Brasil. É claro que esse governo não ajuda, porque não apresenta um plano crível para controle desses gastos. Fica só fazendo puxadinho, puxadinho, puxadinho e resolve tudo com a arrecadação. Pois bem, veio esse relatório na quinta-feira e esse relatório surpreendeu positivamente os investidores. Surpreendeu porque mostrou um nível de bloqueio e contingenciamento de gasto acima do esperado. O pessoal falou, pô, bacana, o governo finalmente colocou o pé no chão. Na verdade, se a gente observar bem, a gente vai notar que o o governo fez foi corrigir algumas receitas que estavam antes superestimadas e olhar para o rombo que foi gerado por conta dessa correção de superestimação de receita, muito por conta desse crescimento galopante dos gastos públicos, e falar assim, é impossível, é inviável a gente cumprir a meta que a gente concordou no arcabouço fiscal com esse rombo, já que a gente não está mais superestimando a receita e a despesa continua crescendo em nível cavalar. Então o que ele precisa fazer? Precisa bloquear e contingenciar mais do que o esperado. Foi isso. E a princípio essa notícia era boa. Acontece que o governo quis, mais uma vez, na sua sanha de arrecadar, apresentar um aumento do IOF. Isso mesmo, o bom e velho imposto sobre operações financeiras, que na verdade, se a gente acompanhar direitinho, deveria ser gradualmente extinto, ao passo que a gente vai adentrando na OCDE, que é aquele grupo de países ricos, na verdade é um grupo de boas práticas comerciais, econômicas, de negócios ao redor do mundo, notadamente de países ricos, que o Brasil está em vias de entrar. Então a ideia era que esse negócio fosse sendo diluído ao longo do tempo, e a gente voltou aumentando com tudo, IOF, para um monte de coisa. Bem, isso pegou muito mal, pegou muito mal. O mercado viu mais uma vez uma iniciativa de arrecadação do governo, e se a gente observar na noite de quinta-feira, quando isso foi anunciado, as ADRs brasileiras. O que é ADR? Os papéis brasileiros negociados lá em Nova York, depois do fechamento tem um negócio que chama aftermarket, after hours, que são negociações que acontecem depois do expediente, e o mercado brasileiro parecia que ia ter uma sexta-feira de lascar. E para piorar, tinha essa notícia do Donald Trump que eu mencionei anteriormente, de sobretarifar a União Europeia.
Eu já comento mais o que aconteceu sobre esse tema, mas antes vamos focar no Brasil. Bem, a repercussão foi tão negativa da questão do aumento do IOF que a Fazenda foi obrigada a recuar, né? A Fazenda foi obrigada a recuar. Não recuou de tudo, foi um recuo parcial. Mas ainda assim, né, foi obrigada a recuar. Isso, claro, mostrou que havia um certo clima de amadorismo na apresentação, porque deveria ter antecipado a reação negativa dos mercados, né? Mas o que mais surpreendeu, na verdade, foi que na sexta-feira, quando tudo mostrava que as coisas iam ser ruins, na verdade, o mercado reagiu bem. Bolsa subiu. Dólar caiu contra o real. O que está acontecendo? Vamos por partes, né? Sobre o câmbio, né, em específico. Na verdade, o que aconteceu depois dessa ameaça tarifária de Donald Trump foi uma queda do dólar no mundo, porque mais uma vez, aos modos que aconteceu em abril, quando ele anunciou aquelas tarifas recíprocas, que eu até cheguei a comentar aqui com vocês, em podcast, em vídeo separado, né, o pessoal perde a confiança nos Estados Unidos. Não perde integralmente, mas gradualmente, marginalmente, no relativo à frente que tinha antes. E daí o pessoal, que já teve bons ganhos ao longo dos últimos anos nos Estados Unidos, fala assim, pô, vou tirar o meu dinheiro daqui. Não preciso ter 100% aqui nos Estados Unidos. Para você ter uma ideia, ao longo dos últimos anos, os portfólios globais alocaram cerca de 30% dos recursos em Estados Unidos. Se você volta de 30% para 25%, parece pouca coisa, mas é brutal em montante financeiro. E daí esse negócio vai para outras praças, vai para a Europa, vai para a China, inclusive, né, nas teses de tecnologia, depois daquele DeepSeek Day, né, aquela inteligência artificial que foi desenvolvida mais barata na China, enfim, e vai para países emergentes. Normalmente, em movimentos de enfraquecimento relativo do dólar, mercados emergentes se beneficiam, notadamente o Brasil. O Brasil, costumeiramente, é mais sensível, né, a essas desvalorizações da moeda americana, né? E daí, claro, você tem um enfraquecimento relativo do dólar no mundo, né? Se a gente pegar aquele dólar index, que mede a força do dólar frente a outras divisas, né, você vê que ele perde espaço, né? O dólar perde força no mundo. E contra o real não podia ser diferente. Então isso ajuda, né? Isso ajuda porque os recursos começam a se movimentar no mundo, né? E vem inclusive um pouquinho para o Brasil. Então isso explica um pouco do real. Mas por que a questão do IOF não bateu no mercado? Porque a bolsa subiu, né? Porque a bolsa voltou a subir, porque isso não foi o suficiente para inverter a tendência de queda da moeda americana. Por quê? Ah, Matheus, foi porque a Fazenda recuou, né? Na verdade não, porque não foi um recuo integral, foi um recuo parcial de um dos pontos que mais chamava atenção. Eu já passo sobre eles, o que ficou e o que não ficou, né? Foi um recuo parcial, né? Talvez, e arrisco aqui dizer, o fato da gente ter subido nos conta uma história muito mais interessante. Tem um ditado no mercado que diz o seguinte: um mercado que reage bem a uma notícia ruim é um mercado de alta. O mercado que reage mal a uma notícia boa é um mercado de baixa. Olha o que aconteceu. A gente reagiu bem a uma notícia ruim. É um mercado de alta. O Brasil tem experimentado o mercado de alta. Não só porque apanhou que nem condenado no final do ano passado, como eu mencionei anteriormente, né, fazendo que os ativos brasileiros ficarem muito baratos, num posicionamento técnico, ou seja, atrativo, né? Porque tem pouca gente que tem. Se tem pouca gente que tem pouca gente para vender. Então você pode comprar com maior confiança do posicionamento técnico, né, de alocação. Então estava atrativo para investimento. Mas não só isso. Algumas outras coisas estão sustentando esse otimismo com o Brasil. E é isso que eu quero falar para vocês um pouquinho hoje. Chama a atenção que o IOF, né, quando questionado lá no começo do ano, o próprio ministro da Fazenda veio e falou assim, ó, não haverá aumento de IOF. Não haverá aumento. Então, já prejudica um pouco a credibilidade da ala econômica. Lembrando que a ala econômica é vista como mais pragmática dentro desse governo, né? E sendo mais pragmática, é de onde o mercado tira o seu lastro, né, para construir algum tipo de credibilidade. Lembrem-se que credibilidade importa muito, e esse governo já foi perdendo credibilidade desde a posse do presidente Lula, né? Isso é importante, porque a falta de compromisso fiscal acaba demandando mais juros, né? Se você tem mais juros, você acaba criando uma espiral de eventos, né, uma espiral negativa de eventos, que culmina num patamar ou o nível de atividade subótimo, na verdade. É isso que a gente está falando aqui. Você precisa criar um ambiente atrativo, de confiança, né? E não é o que aconteceu, né? Primeiro teve o fato de que você já veio com uma medida que ninguém esperava, justamente porque o próprio ministro tinha descartado ela no começo do ano. Segundo, que ressuscitou um pouco daquela sanha arrecadatória do governo. E terceiro, né, que soou estranho para o mercado.
Sou estranho porque o que aconteceu, na verdade, é que algumas pessoas do mercado interpretaram, não só a ala mais especulativa que falou o seguinte, não, vai espraiar para outras coisas que eles vão sobretarifar. Não é isso. O medo de uma ala respeitada do mercado era de que isso fosse o embrião de um controle de capitais. Ou seja, é o início do fechamento da conta de capital. Controlar a saída de recursos do país caso houvesse uma fuga de recursos muito grande. Esse era o medo, que isso aqui fosse o embrião, né? Porque como o IOF se muda da noite para o dia, é uma chavinha basicamente que o governo vira, né? Hoje podia ser 3,5, ontem era 0, amanhã podia ser 10, entendeu? Esse era o medo, do dia para a noite muda-se a regra, e você automaticamente deixa de fazer o movimento que você iria fazer, por exemplo, sair do país com os recursos. Esse era o medo. A mensagem que ficou era estranha, né, e forçou inclusive o governo a recuar de parte das medidas. Esse receio de controle de capital. E lembrou um pouquinho, pessoal, justamente a notícia do final do ano passado, vocês lembram? O pacote de contenção de crescimento dos gastos públicos era uma boa notícia, apesar de super desidratado desde a sua concepção. Era uma boa notícia, o governo podia surfar e entregar um bom final de ano. Entretanto, ele foi ofuscado, ele foi escanteado pela notícia da proposta, né, de isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil, mais a escadinha ali de quem ganha de 5 a 7 mil reais. E acabou ofuscando, apagando, né, o brilho do pacote de contingenciamento. Aí você fala assim, pô, Matheus, mas então esse pacote de isenção do imposto de renda era ruim? Não, não era ruim. Na verdade, o ponto aqui, existe mérito numa reforma do imposto de renda, mas tem uma hora certa, tem um momento certo, tem a forma como você faz. Me parecia muito mais um puxadinho e acabou ofuscando. Aqui é a mesma coisa. Problema que não é só de comunicação, mas também de comunicação, né? E você teve justamente uma notícia boa, que era o do contingenciamento e bloqueio acima do esperado, que acabou sendo ofuscado por essa notícia ruim do IOF. Lembrou um pouquinho dessa crise. E o recuo do governo lembrou um pouquinho daquela crise do começo do ano do PIX, do monitoramento do PIX. Vocês lembram disso? Que também prejudicou a credibilidade do governo. Um governo que já está desidratado politicamente, enfrentou corrosão de popularidade no final do ano passado, por início deste ano, e quando flertava com uma estabilidade, né, dessa queda de popularidade, começa a encontrar-se com novos escândalos. Teve do INSS, que está ainda para criar ou não uma CPMI, que pode desgastar mais o governo, e agora a questão do IOF, que vai fazer barulho ainda, pode escrever, né? Vai ter um custo para o governo, politicamente, em termos de popularidade, tá certo? Então você conseguiu apagar uma notícia boa que o governo tinha para apresentar, e ficou só com a notícia ruim, e mesmo assim o mercado subiu. O que isso está nos falando? Bem, em primeiro lugar, você tem o fato de que há essa rotação de recursos em nível global que tem ajudado o Brasil. A entrada de recursos estrangeiros no Brasil é um dos fatores de destaque positivo no ano e deveria continuar, ao passo que essa rotação regional de recursos em nível global continua. Esse é um primeiro ponto. Então, toda vez que tiver uma notícia ruim dos Estados Unidos, ainda que tenhamos observado um recuo do presidente americano em relação a essas sobretarifas, né, na União Europeia durante o final de semana, subsequente, você tem, toda vez que uma notícia ruim dos Estados Unidos aparece, uma força maior para esse recurso. Então, primeiro ponto está devidamente apresentado. Segundo ponto, o próprio IOF, ele cumpre por tabela, de certo modo, né, em termos efetivos, na prática, um papel de aperto monetário, contração monetária. Olha, a gente está no final de um ciclo de aperto monetário. O debate é se o Banco Central para aqui, nos 14,75%, ou se sobe residualmente mais 25 pontos. Então, o fato de você ter um IOF aí apertando as condições de crédito, né, também da economia, pressionando um pouco os agentes da economia, você tem mais um vetor que ajuda o Banco Central na sua tarefa de contração. Tá? Em outras palavras, você ajuda a finalizar o ciclo de aperto monetário. E a partir do momento que você finaliza o ciclo de aperto monetário, o debate sobre corte de juros ele nasce, ele aparece. Tá? E se vai ser no final desse ano, início do próximo, olha, na trajetória atual até acredito que possa ser no final desse ano um corte aí aparecer. Mas a partir de você muda para essa outra conversa de corte de juros, as coisas já começam a mudar. A expectativa de serviço financeiro diminui, né, porque você vai ter juros mais baixos em um segundo momento. Isso vai aumentar relativamente o bottom line das empresas, o lucro. E você tem a taxa de desconto
né, que traz os fluxos de caixa de hoje até o infinito a valor presente, num patamar menor. Se você tem a taxa de juros num patamar menor, vale mais a valor presente. Então as ações se beneficiam disso, os ativos locais se beneficiam disso. Isso é um ponto importante. E por último, mas não menos importante, relevante, a gente tem o fato de que, como eu mencionei, o IOF vai desidratar politicamente ainda mais esse governo, que já é um governo que tem tido dificuldades, né, de governabilidade. Em outras palavras, ele fortalece a tese do pêndulo político. O que é a tese do pêndulo político de novo? Vamos recapitular, que eu já conversei aqui com vocês. É justamente a ideia de que nas eleições de 2026 a gente pode ter uma migração do pêndulo para um governo mais pró-mercado, mais fiscalista, mais pró-reforma, né? Isso tudo faz com que o mercado fique animado. Lembrando que os responsáveis pela antecipação, né, do debate político é justamente o governo, né, que inaugurou o ano com uma reunião ministerial falando de eleição de 2026. Não só isso, né, mas a oposição está louquinha para a eleição e o próprio mercado, depois do final do ano passado, está desgastado em termos de relação com o governo, né, não está disposto a comprar uma antecipação dessa conversa que devia ter ficado só para o final desse ano e início do próximo, e olha lá. Então a gente antecipou. Então, diante dessa antecipação, eventuais novas notícias que desidratem o governo acabam fortalecendo os ativos de risco. Eu preciso colocar isso na conta. Então, tudo isso interpretado, somado, claro, ao recuo do governo, né, sobre parte da questão do IOF, ajudou o mercado a subir e continuar subindo. Inclusive, começou a semana subsequente, tinha menos liquidez porque tinha feriado lá fora, mas ainda assim o recuo da Casa Branca em relação às tarifas volta a trazer um bom humor para o mercado. Não tira o fato de que você tem uma incerteza nos Estados Unidos e pelo menos não esteriliza o mercado a ponto de criar um clima tão ruim, né, de tom negativo mesmo das praças internacionais, em especial a Europa ali com essa notícia que havia caído na sexta-feira de anúncio em si. Então você resolve o problema lá fora, pelo menos de impacto, né, no relativo em termos de percepção, ainda favorece a rotação de recursos em nível regional, né, sai dos Estados Unidos, vai para outras praças, vai para praças emergentes, o Brasil, por exclusão, acaba se destacando porque está muito barato. Você tem essas histórias a serem contadas, né, de virada do ciclo de política monetária no segundo semestre, você tem essa história de virada do pêndulo político no ano que vem, junto com outras histórias políticas na América Latina, tá? Chile, Colômbia e assim por diante. Então você vem, muita gente que ficou com dor de cotovelo da Argentina de não ter pego aquele rally do Milei, vai procurar em outros players sul-americanos histórias parecidas, né, que podem ir em direção a uma mudança de pêndulo político, como pode acontecer nesses países que eu mencionei, fora o Brasil, é claro, tá certo? Agora, essa história está longe de terminar, né? A gente viu o desgaste que foi gerado sobre o governo, nem tudo foi descartado, né? Inclusive tem algumas coisas que eu até gostaria de elencar aqui, que continuam de pé, IOF de 3,5 para compras no exterior com cartões, né? Isso vale de crédito, débito, pré-pago, né? Compra e saque de moeda em espécie remessa para contas internacionais de banking, né? Remessas de contas de investimento no exterior, né? Sobe de 0,38 para 1,1%. Agora, outras coisas, né? Ao mesmo tempo, o recebimento do exterior segue em 0,38%. E operações como importação, exportação, dividendos e envio de recursos para fundos no exterior continuam isentos. Esse aqui era o grande medo do mercado que o governo recuou, né? Teve o recuo justamente nesse ponto. Então você tem ainda essa problemática que está em aberto agora. A oposição debate sustar essas medidas com um decreto legislativo. Eu acho isso muito difícil, mas pode acontecer. E mesmo se não acontece, mostra a desidratação do governo. Até partidos da base aliada do governo, que compõem ministério na esplanada, estão questionando essa medida, né? E claro, a ala política, que é rival da ala econômica, tem fritado o ministro da Fazenda nessa situação. Cria um ambiente negativo, né? Há quem argumente de que nessa situação, por conta da tese do pêndulo político, desidratação é positiva e, portanto, quanto pior, melhor. Francamente, eu não gosto muito dessa ideia, porque vai gerar muita volatilidade, tem muito tempo até a eleição, né? Então você tem aqui, na verdade, um impasse. O governo vai primeiro precisar, por conta desse recuo, justificar de alguma outra forma esses 2 bilhões que não vão entrar na conta. O governo esperava arrecadar 20,
recuou, agora é menos 2 bi, esses 2 bi precisam ser fechados de alguma forma, né? Se vai cortar gasto ou gerar nova receita, a dúvida está em aberto ainda, não foi respondido. Enquanto eu gravo este vídeo, pelo menos, talvez enquanto você já esteja assistindo, já tenha respondido. E tem a própria possibilidade do governo substituir por inteiro, né, essa medida do IOF, que vai gerar ainda mais ruído, mas mostra que o governo perdeu outra oportunidade de surfar, né, uma notícia positiva vinda daquele bloqueio, daquele contingenciamento de mais de 30 bilhões de reais, bem acima do esperado, tá certo? Claro, tudo isso num turbilhão de coisas, né? A última bandeira política do governo, que é a isenção do imposto de renda, tá lá perdida no Congresso, ainda para ser resolvido. Tem a dor de cabeça do INSS para o governo, dos escândalos envolvendo aqueles descontos indevidos, agora tem essa questão do IOF. Barulho político não falta, né? E como eu tenho falado, esse rally brasileiro tem espaço para continuar sim, né? Pode virar rally eleitoral, pode virar uma migração realmente dependendo do político, isso é efetiva, né? Seria muito positivo para ativos de risco de maneira geral, por conta dessa abordagem fiscalista que poderia ser adicionada e tiraria esse prêmio de risco dos vértices mais longos da curva de juros, o que por consequência seria positivo para ativos de risco. Eu citei anteriormente os efeitos de juros mais baixos sobre os ativos financeiros, e isso justifica o porquê o mercado fica ansioso com esse tipo de notícia. Então tem muita coisa positiva para você olhar para o Brasil, que é essa avenida de potenciais, né? Até lá, entretanto, né, a trajetória não será linear, né? Pelo contrário, será cheia de buracos, é uma estrada esburacada, né? É um caminho com altos e baixos, bastante volatilidade, mas que me parece ainda assim uma história atrativa. Mas se vale de lição, a gente tira aqui um mercado que reage bem a uma notícia ruim é um mercado de alta, e portanto foi exatamente o que a gente viu acontecer. Né, depois da notícia do IOF, que apagou, né, ofuscou a boa notícia do relatório bimestral, a gente teve uma reação positiva dos ativos financeiros, para além do recuo da Fazenda. Tá certo? É isso que fica com a gente. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você curtiu, não esqueça de compartilhar com seus amigos. Comenta aqui embaixo o que você achou da medida do IOF, né, o que você está olhando para frente, se você concorda com essa nossa avaliação, e nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais, pessoal!